Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Queria me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Pessoal, na política o problema raramente é apenas o fato. O verdadeiro poder está no momento em que o fato é revelado. E é exatamente isso que muitos ainda não perceberam. Um áudio aparece, uma conversa privada, um pedido de recurso, um banqueiro envolvido em escândalos, e imediatamente a máquina narrativa começa a girar. Mas a pergunta não é apenas o que foi dito. A pergunta real é: por que isso apareceu agora? O Brasil está entrando em um período decisivo. As eleições de 2026 já começaram nos bastidores, mesmo antes da campanha oficial. E quando um nome cresce nas pesquisas, o sistema político inteiro começa a reagir. Existe uma diferença enorme entre um possível desgaste político e um crime comprovado. Até o momento, o que apareceu publicamente foi um pedido de patrocínio privado para um filme. E pedir investimento privado, por si só, não configura automaticamente ilegalidade. O ponto central seria: houve troca de favores? Uso indevido de função pública? Benefício estatal em troca? Até agora isso não foi comprovado publicamente. Mas então surge outro elemento, o nome do banqueiro. E é aqui que a narrativa ganha força. Porque na guerra política moderna, pessoal, às vezes o objetivo não é provar tudo, mas contaminar a imagem. Observe com atenção. O foco da repercussão não está apenas no conteúdo do áudio. Está na associação, na repetição, na construção psicológica. Porque quando um nome é repetido ao lado de escândalos, parte do público passa a ligar os dois automaticamente. E talvez a arma mais poderosa de 2026 não seja jurídica nem econômica, mas emocional, A destruição lenta da confiança. Hoje não é mais necessário destruir um adversário completamente, basta aumentar sua rejeição, criar dúvida, instalar desgaste, especialmente entre os indecisos, E aqui entra algo importante. O áudio aparece justamente quando o cenário eleitoral começa a ganhar forma. E isso levanta uma pergunta inevitável. Quem ganha com o desgaste? A esquerda dirá assim: isso prova proximidade perigosa. E a direita responde: é perseguição política. Enquanto isso, o
povo será lançado novamente no campo da emoção. Mas talvez o mais importante ainda não tenha acontecido, né? Porque quando um vazamento aparece, raramente ele vem sozinho. A pergunta é: existem mais gravações, mais mensagens, mais peças sendo guardadas para o momento certo? Na política moderna, pessoal, não basta vencer debates. É preciso sobreviver à narrativa. Por isso eu digo aos atentos: não aceitem automaticamente nem a absolvição emocional, nem a condenação emocional. Observem os fatos, observem as provas, observem quem aplica, observem quem a amplifica. E principalmente, observe quem lucra politicamente com o caos. O Brasil caminha para uma eleição onde áudios, prints, vazamentos, investigações e campanhas psicológicas serão tão importantes quanto propostas de governo. E talvez o maior erro do povo seja acreditar que ainda vive em uma era onde a política é feita apenas em palanques. Hoje, ela também é feita nos bastidores da informação. Na selva, pessoal, às vezes o ataque mais perigoso não vem de frente, vem através da dúvida. Bom dia.